Então, galera, depois de quebrar muita cabeça, né, com a questão do soft start do governador do Vebanil, quando se utiliza o Hobbywing, principalmente o 200 versão 4.1, todo mundo conhece, né, aquele tranco que ocorre no meio do processo de soft start, né? A gente sabe que é quando o Hobbywing libera o controle total para o Vibagov, né? Eles não estão se falando em sintonia, um está esperando uma coisa que o outro entrega outra, então o Vibagov é para compensar daquele tranco absurdo na RPM, certo? Então eu fiz um ajuste que resolveu por completo isso, tá? O meu é a versão comeback, certo? Então vou fazer um teste sem segurar nenhum comando de correção de leme, né, para mostrar o quanto que suavizou esse tranco, certo? Ao ponto de ficar tudo liso, tá? Então eu só vou liberar aqui a chave do motor e mostrar todo o processo para vocês, rádio e o L. Vamos lá? Motor idle. Motor on. Perfeito, né? Sem chute de cauda no início e sem chute de cauda na finalização do soft start, né? Que acontece aí com a maioria. Muito menos aquele tranco absurdo de RPM que dá, né? Chama de overshot, quando ele ultrapassa muito RPM e depois ele retorna. Eu vou refazer essa partida aqui usando o meu Bank 2, que é o banco que não está com a correção, certo? Usando o mesmo 1800 de RPM como alvo para fazer o soft start, igual eu fiz agora no Bank 1. Mas vocês vão ver a diferença que é. O que acontece antes de aplicar a correção. Eu vou chamar uma pessoa para segurar para mim, porque nesse caso eu preciso tá fazendo aqui as correções no rádio. Pronto, o amigo aqui já está segurando o celular, certo? Vou mudar para o Bank 2, que é o Bank que não está com as configurações de correção, né, por esse problema. Então o que vai acontecer aí é o que a gente vê na maioria dos casos quem usa esse ESC com o Vibagov, né, que é aquele tranco no final do soft start, né, que se você não fazer a correção de cauda, o helicóptero chega a girar, né? Aqui é grama, ele segura um pouco melhor, mas se for um piso liso, chega a girar aí 180 graus a depender, certo? Então eu vou liberar o motor, vamos acompanhar. Motor idle. Motor on. Como vocês viram, né, acontece o tranco no final do soft start, que acaba elevando a rotação do helicóptero muito acima dos 1800, em um intervalo de tempo muito rápido, que dá um tranco, gira a cauda, né, e a depender da situação aí, com a pessoa que estiver começando, tomar um susto, pode até tombar o helicóptero. Então é uma situação que é muito perigosa, mas que a gente acabou aprendendo a conviver, porque não tinha uma informação clara de como fazer essa correção. Mas tem que mexer em dois parâmetros avançados na verdade o expert parâmetro do Vibagov, certo? Que o que a gente vai fazer na verdade é deixar, certo, o carretel, o soft start do Vibá um pouco mais lento, certo? Para que quando o Hobbywing terminar o soft start dele, eles estejam mais ou menos próximos, né? E não dê o tranco, porque o tranco na verdade, como eu já falei, é o Vibá tentando compensar uma RPM que está demorando de subir, certo? Existe uma opção para fazer isso, bem evidente, que é o Run-Ape Limit, né? Que ele reduz, o soft start do V-Bar, só que a gente é penalizado na autorrotação, certo? Ela fica mais lenta, e na transição de RPM entre os idles, certo?
Então é uma função que eu não aconselho alterar para fazer esse tipo de correção, porque primeiro, além de não resolver 100% esse tranco, você ainda pode vir a perder o controle do helicóptero se você estiver treinando autorrotação e precisa recuperar RPM rapidamente. Esse modo que a gente vai ver, ele não afeta em nada a autorrotação. Beleza? Valeu! Bom, então pessoal, essas duas imagens que a gente acabou de ver, elas foram retiradas do VSTAB, que é o manual online, né, que a Mikado fornece para quem tem o VControl, o VBanil, as outras unidades, né, para consultar informações de configuração. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, dessa página, né, que tem uma explicação bem detalhada de todos os parâmetros avançados do governador. E foi através dali que eu consegui entender o que é que precisa ser ajustado para poder fazer com que o soft start do VBA, né, trabalhe em conformidade com o soft start do Hobbywing para resolver o problema, tá? Então, naquelas duas imagens eles mostram ali dois campos, que é o que a gente vai alterar agora, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro parâmetro, ele fica aqui no governador, em expert, gov, expert, tá? Então você já deve ter notado que tem um campo aí que está diferente do default, né, que é o Basic Throttle. Esse banco ele vem 50 por padrão, vou alterar aqui para o Bank 2. Isso aqui é a configuração padrão e a gente precisa alterar esse cara aqui para o valor de 15, tá? Por quê? Porque esse parâmetro é quem define a curva básica de aceleração, né, base para o governador trabalhar. Então, quando ele é muito alto, no valor de 50, vocês devem ter observado lá naquela imagem, no quadro azul, que pode acontecer overshot de RPM. Se por algum motivo o RPM demorar de subir, o VBA vai tentar compensar para chegar nesse valor de 50. Então, é exatamente o que acontece. O soft start do Hobbywing é muito lento, o VBA tenta compensar, né, esse soft start e acaba injetando muita correção de RPM e ultrapassando até o limite ali que você tem no vídeo de 1800. Vai lá para 2000 e pouco e depois ele retorna. Então, como é um tranco muito forte, em um curto período de tempo, a cauda chega a movimentar. Então, esse aqui é o campo que vai definitivamente resolver isso. Só que ainda vai ficar um pequeno tranco na cauda, né? E aí a gente vai para o segundo parâmetro. Esse parâmetro está aqui em Model Setup, né? Setup do modelo, governador, Gov Setup. Bom, o campo é aqui o Min Throttle, né? O throttle mínimo, acelerador mínimo. Ele por padrão vem em 20, né? E a gente subiu ele para 30. Naquela imagem que passou, ele fala que esse cara aqui tem diversas funções, né? Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte: o momento que o governador do VBA começa a trabalhar é quando o sinal de aceleração ultrapassa o valor desse campo. No caso de 20, o Gov do VBA começa a trabalhar quando o sinal passa de 20%. Tá? A gente sobe para 30%, porque a gente quer retardar o momento do início do trabalho do governador do VBA, justamente para poder diminuir, né, essa disparidade que existe. Porque quanto mais tarde ele começar a trabalhar, menos ele vai sentir o efeito da RPM que foi retardada pelo soft start do Hobbywing. Então, inclusive quem utiliza o Tribunus deve perceber que quando ativa o aplicativo do Tribunus aqui no VControl, ele também altera esse parâmetro de 20 para 30. Então esse aqui é um ajuste fino complementar do Basic Throttle. Esses dois campos alterados, você vai resolver 100% o problema de tranco, né, no soft start, e não vai ser prejudicado na autorrotação. Porque quem altera a velocidade da autorrotação, né, da recuperação da autorrotação, o bailout, é esse campo aqui, o Runap Limit. E ele por padrão vem 3, funciona muito bem, recupera rápido a RPM quando você está treinando uma alta e erra. Então não vai oferecer nenhum tipo de perigo para quem está treinando. Um ponto importante, né, a ser frisado aqui é que esses parâmetros eu só alterei no meu Bank 1. Porque isso é um costume que eu tenho, sempre eu decolo o helicóptero no Bank 1
e vou voar no bank 2 ou no bank 3, normalmente no bank 3, né? Então, isso aqui foi uma coisa que eu sigo, que eu faço, né? Normalmente as pessoas também fazem isso, né? Decolam em um banco e parte para um banco com RPM maior. Então a sugestão é que você faça essas alterações somente no banco que você vai usar para realizar a decolagem. De qualquer forma, eu realizei um voo, né, nesse Bank 1 para ver os impactos que teria em voo com esses campos alterados e basicamente não teve nenhum impacto, tá? O governador consegue trabalhar perfeitamente realizando essas correções em voo sem nenhum impacto. Esses dois campos, né, eles trazem obviamente outros efeitos, tá? Quem quiser saber mais a fundo pode consultar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou pode me procurar diretamente que eu explico melhor, tá bom, galera? E para finalizar, eu vou deixar mais um vídeo onde eu testo o Soft Start, né? Agora no piso de concreto, né, de cimento. Eu fiz um teste na grama, certo? E no concreto também para quem voa, né, em pista de asfalto ou de concreto, ver como é que se comporta. Então, para finalizar aí mais um vídeo para vocês verem como é que ficou 100%. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Motor idle. Motor on.